começando mais um vídeo, dessa vez para corrigir o exercício 21 aí da parte de estudo de circunferência, tá? Bom, a minha situação é a seguinte. A reta R de equação x mais y menos 1 igual a zero secciona, então ela é secante a circunferência, cuja equação é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero, nos pontos A e B. Então, eu tenho aqui a circunferência, marquei o centro C dela, e os pontos A e B são os pontos onde a reta R é secante à circunferência, tá? Ele pede, calcule a distância do centro C até a corda B. Percebam que a corda B, que é o segmento que une dois pontos de uma circunferência, ela está alocada na reta R, tá? Então, o AB faz parte da reta R. Então, calcular a distância do C até o AB é o mesmo que calcular a distância do C até o R. Então, a distância... Vamos lá. A distância do C até o AB é o mesmo que a distância do C até o R. E como é que eu calculo a distância de um ponto até uma reta? Então, a distância de C até R vai ser igual ao módulo de AX0 mais BY0 mais C. Tudo isso dividido, então, tudo isso sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso daqui tirar da raiz. Bom, então eu vou precisar do A, do B e do C. Vou precisar também do x0 e do y0. Vamos lá. Primeiro, o que são o A, o B e o C? O A e o B e o C nada mais são do que os coeficientes da equação da reta R. Então, aqui o x mais y menos 1 igual a zero, quando ela está na forma geral, ou seja, quando é igual a zero. O A é o coeficiente do x, que nesse caso é o 1. O B é o coeficiente do y1. E o C aqui seria o termo independente, que é o número que está sozinho, tá? Quando eu falo coeficiente, é o número que multiplica a incógnita, beleza? Prontinho. Já tenho o A, o B e o C, já dá para substituir aqui. Mas eu preciso do x0 e o y0. O que são o x0 e o y0? Vão ser as coordenadas do ponto C, que é o ponto sobre o qual eu desejo calcular a distância dele até a reta, tá? Então, eu vou precisar achar as coordenadas do centro. Como é que eu vou fazer isso daí? Vou pegar a equação lambda da circunferência, que é o x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 2x, menos 3 igual a zero. Vou dar uma ajeitada nela, porque achar o centro é achar o A e o B. E eu sei que para isso eu vou precisar dos coeficientes, aqui na equação da circunferência, 2x, aqui eu tenho, é o mais 2, só que eu preciso do coeficiente do y. O y não aparece, significa que eu tenho 0y. Professor, é obrigado a usar o y? Sim, é obrigado, senão você não consegue localizar os valores. Aí disso, o que eu tenho? O coeficiente do x é o menos 2a, onde o a é o x do centro, então, ó, falar x0 é o mesmo que falar a, e o coeficiente do y é o menos 2b. Então, o y0, na verdade, é o valor do b, que é o y do centro, tá certo? Bom, com base nisso, eu tenho, então, que o menos 2a é igual a 2, o a é igual a 2 dividido por menos 2. O a é igual a menos 1. Vou agora fazer a mesma coisa para o b. Então, eu tenho que o menos 2b é igual a 0. O b é igual a 0 dividido por menos 2. O b é igual a 0. Dessas duas informações, portanto, eu tenho que o c é igual a menos 1 e 0. Então, eu tenho que o x0 é menos 1 e que o y0 é 0. Beleza? Vamos lá, então, ao cálculo da distância. Então, a distância do C até o R vai ser igual ao módulo, no lugar do A, menos 1, vezes o x0, que é menos 1.
Tudo isso mais. No lugar do B, vai ficar uma vez o y0, que é 0, e tudo isso mais o C, que é o menos 1. Então, eu posso colocar, na verdade, não mais C, eu posso colocar menos 1 direto se eu quiser. Ou coloca menos 1 entre parênteses. Tudo isso é dividido pela raiz do A ao quadrado mais o B ao quadrado, tá? Ah, cuidado aqui, pessoal, desculpa, ó. Ia me distraindo e ia colocando o valor errado. O A é 1, tudo bem? Que é esse A aqui, ó, da equação da circunferência. Não confundam o A e o B aqui do centro com o A e o B da circunferência. Aliás, é até melhor, ó. Toma cuidado aqui com as letras que você está usando para não criar confusão. Então, esse A e esse B são da reta. Então, eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar A', B', C', para não criar confusão, tá bom? Na fórmula é A e B. Mas aqui no nosso caso, só para a gente não se confundir, eu vou colocar uma linhazinha aqui para mostrar que são de situações diferentes, tá? Então, esse A da equação da reta, esse A refere-se ao cálculo do centro da circunferência, beleza? Voltando aqui, então, vai ficar, então, o A ao quadrado, o A da equação da reta, então, 1 ao quadrado, mais o B ao quadrado, também o B da equação da reta, e aí eu vou ter que a distância do C até o R é igual ao módulo 1 vezes menos 1, tudo isso mais 0 e menos 1, dividido pela raiz de 1 mais 1, que no caso vai dar 2. Então, a minha distância do C até a reta R é igual ao módulo de menos 2 dividido pela raiz de 2. Bom, o módulo é o próprio valor, então vai ficar 2 dividido pela raiz de 2. Só que aí eu não vou escrever a resposta na forma irracional, com a raiz embaixo. Então, eu vou racionalizar, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 2. Então, raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Só que raiz de 2 vezes raiz de 2 é exatamente raiz de 2 ao quadrado. Então, isso daqui, ó, é raiz de 2 ao quadrado. E raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, eu vou ter aqui que isso é igual a 2 raiz de 2 dividido por 2. Faço aqui o cancelamento e chego na resposta. Deixa eu só jogar as coisas aqui para o lado, porque senão não vai caber tudo que a gente precisa, tá? Pronto, agora sim. Então, fiz o cancelamento aqui do 2 com o 2, e o resultado, raiz de 2, que é a resposta do exercício. Beleza? Prontinho, pessoal. Está feito o exercício 21.